Fala pessoal, aqui é o professor Luiz e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma das obras cobradas na prova de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Uma dessas obras que é de extrema importância chama-se Clássicas do Pensamento Social. Essa obra, organizada por duas professoras, por duas autoras, ela começa com uma provocação. Porque normalmente quando você vai estudar, quando você vai ouvir falar deste pensamento social, é natural, é normal que você ouça sobre os clássicos deste pensamento. Então falar sobre Marx, sobre Weber, sobre Durkheim e sobre todos os conceitos que eles tiveram. Mas aí a gente pode se perguntar, o que faz um clássico ser um clássico? E a grande resposta que a gente vai ter para essa pergunta é que clássico é tudo aquilo que acaba formando o cânone, a base de uma determinada área, de uma determinada tradição. Clássico também você pode pensar que é aquilo que vai servir de exemplo, vai inspirar outras pessoas, servindo então de modelo para outras discussões. Por isso é que você vai ouvir falar, por exemplo, de Marx como um clássico da sociologia. Suas discussões lá no século XIX inspiraram dezenas de outros pensadores que vêm retomando esse conteúdo até hoje. Só que lá no século XIX, também entrando no século XX, inúmeras mulheres trabalharam nesse sentido, produziram obras originais, trouxeram conceitos absolutamente novos, olharam para a sociedade ali do seu momento e entenderam que essas sociedades precisavam ser estudadas por si, naquela conjuntura, e não a partir de modelos já passados, tal como seria na história, ou a partir daquilo que elas poderiam e deveriam ser, tal como na filosofia, e também inauguraram essa disciplina. Por isso, a provocação que é feita pelas autoras do livro é exatamente nesse sentido. Essas mulheres não se tornaram clássicas. Essas mulheres não se tornaram parte deste cânone, dessa tradição sociológica, embora tenham contribuído e muito para o desenvolvimento da disciplina. E quais são essas autoras, né? De quem nós estamos falando neste livro? As duas professoras que organizaram a obra preocuparam-se em retomar a obra de autoras que trabalharam e viveram entre o século XIX e o princípio do século XX. Buscaram referências em várias partes do mundo, tal como no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, na Rússia. Foram buscando, né, essas contribuições que vieram, então, de diversas mulheres, de diversas áreas, de diversas condições sociais, desde aquelas com menores condições até mulheres nascidas na elite e que também passaram por diferentes histórias de vida. Ou seja, as 8 autoras cujas obras são retomadas, cujos conceitos acabam sendo levantados aqui, mostram um panorama bastante amplo, mostram um panorama bastante rico do que foi e deveria ser lembrado da sociologia. Então, partindo para as autoras em particular, a primeira que você vai encontrar é uma mulher nascida na Inglaterra, que viveu neste país ao longo do século XIX, que é a Harriet Martineau. Harriet Martineau pode ser acreditada como a grande mãe da sociologia,
por ter começado a levantar questões, organizado, elementos que compunham essa ciência da sociedade. Passou a pensar que essas questões sociais deveriam ser entendidas de maneira científica e trabalhou com algo que tempos depois seria retomado e canonizado pelo Weber. Para Harriet Martineau era muito importante buscar captar o sentido que os sujeitos atribuem às suas ações. Então, aquela base da sociologia compreensiva que Weber desenvolve no final do século XIX, início do século XX, já era colocada pela Harriet Martineau no século XIX. Também lembre-se que ela foi tradutora da obra do Auguste Comte, do francês para o inglês, e leva esse conhecimento para o mundo anglo-saxão, assim como vai questionar e levantar pioneiramente as ideias sobre desigualdade, as ideias sobre a questão do trabalho que afligem e que distanciam homens e mulheres. Num caso, na sequência, pegando também aí do final da metade do século XIX até a metade do século XX, nós temos agora uma autora norte-americana, Anna Julia Cooper. Anna Julia Cooper, que inclusive já tem como uma particularidade o fato de ter tido uma vida muito longa. Nasceu em 1858, no contexto dos Estados Unidos, ainda escravista, e morre em 1964, aos 105 anos. Então, vivenciando inúmeros acontecimentos dentro do seu país. País esse que, conforme a sua própria obra coloca, não o acolheu, não foi gentil com essa autora. Anna Julia Cooper nasceu escravizada na região sul dos Estados Unidos, tornou-se professora na sua carreira para poder educar esses ex-escravizados, e sua obra mais importante se chama Uma Voz do Sul, na qual ela colocou várias discussões que hoje acabam sendo razoavelmente comuns. Discutiu sobre gênero, mas também discutiu sobre raça, etnia, discutiu sobre condição social e partindo da sua própria realidade, uma mulher preta, pobre. Então ela começou a pensar que em uma sociedade na qual se buscava, na qual se questionava aí a respeito dos direitos das mulheres, qual era o lugar de uma mulher preta? Ou no momento em que este movimento para a dignidade e os direitos dessa população ex-escravizada, em que momento isso incluía as mulheres? E ela também vai questionar que essa ideia de feminilidade não abarca todas as mulheres, mas sim que serve para alguns grupos, principalmente mulheres brancas de classe média alta, mas que essa feminilidade não se aplica à mulher preta. Por isso, você vai lembrar de uma coisa bem importante: os estudos da Lélia Gonzalez aqui no Brasil, os estudos da Angela Davis nos Estados Unidos, depois vão retomar essa discussão. Mas lá no século XIX, Anna Julia Cooper já colocava esse ponto. Saindo aqui dos Estados Unidos da América, indo para outra parte do mundo, a gente chega na Índia com a Pandita Ramabai Sarasvati, uma autora que, vivendo ali da metade até o início do século, da metade do século XIX até o início do século XX, foi uma das pioneiras do feminismo indiano, questionou muito essa posição da mulher sendo justificada naquela sociedade com base na religiosidade hindu. E, além disso, além de fazer um questionamento muito próprio da sua condição, também vai apontar o capitalismo como um elemento que para a Índia aprofundou e catalisou
a divisão em castas, até então não tão presente e não tão separadora de grupos quanto vai se tornar depois da presença inglesa. Vai também, ser muito lembrada por ser uma pioneira do protestantismo na Índia, porque a sua crítica ao hinduísmo levou à sua conversão e ela acaba ganhando muita importância neste ramo de atuação em particular. Voltando para os Estados Unidos, você vai encontrar a obra da Charlotte Perkins Gilman, uma mulher que viveu também da metade do século XIX até a década de 1930, questionou muito sobre a questão da construção social da mulher e que como essa construção, que não é natural, mas sim fruto de uma sociedade, levou a essa noção de desigualdade. Nesse sentido, questionou também como os espaços públicos acabavam sendo dominados pelos homens e por isso eram alvo da discussão sociológica, enquanto o espaço privado era naturalizado por ser o espaço da mulher, onde ela era explorada, seja como mãe, como esposa, como a trabalhadora doméstica que está realizando essas atividades sem receber por elas. E, nesse sentido, uma coisa bem importante da obra da Charlotte Gilman, ela foi uma grande defensora da ação do Estado na desconstrução dessa desigualdade. Partindo para outro polo, depois de termos já circulado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, nós chegamos na África do Sul, com a Olive Schreiner, que vive de 1855 a 1920. Essa mulher, essa autora, foi uma pensadora e romancista autodidata, que escreveu o primeiro romance sul-africano, chamado A História de uma Fazenda Africana, e nesse caráter autobiográfico que ela coloca na sua obra, ela vai mostrando como estas convenções sociais, como as normas, as regras que vão se criando na sociedade, enrijecem essa estrutura e mal permitem que haja uma mobilidade. Não pensando apenas na mulher, mas em todos os grupos minoritários. A Olive Schreiner também apontou aí esses questionamentos, criticou a função reprodutora da mulher e trouxe várias outras discussões para sua obra, colocando aspectos socialistas, criticando a ideia do individualismo, falando sobre vegetarianismo e se posicionando de uma maneira contrária a todas as teses raciais que vão permear as discussões sociais no final do século XIX. Indo para outro contexto, já um tanto distante agora, chegamos na Rússia, e na Rússia é a obra da Alexandra Kollontai que merece destaque. Esta mulher, que viveu de 1872 a 1952, filiada ao Partido Operário Social Democrata Russo, vinculou-se a essas discussões e participou da Revolução Russa, mas começou a perceber que a discussão marxista tradicional excluía a figura da mulher e, neste sentido, é uma das pioneiras do chamado feminismo marxista. Nessa sua crítica, vai apontar problemas na moral sexual defendida pelo capitalismo, pelo socialismo, por todas as teorias que até então eram vigentes, critica a organização da família nuclear e vai apontar que a independência da mulher vai tanto pelo viés econômico,
ao ganhar o seu próprio dinheiro, como também pelo seu viés emocional, de não se construir a imagem, a figura de uma mulher enquanto dependente de um casamento, de um relacionamento. Porém, como suas teses vão acabar batendo um pouco de frente com o governo, principalmente na época do Stalin, Alexandra Kollontai não acaba tendo tamanha repercussão como poderia e vai ficar um pouco de lado. Vindo para o caso do Brasil, e aí eu peço que você preste muita atenção. Nós temos o caso da Hercília Nogueira Cobra, uma mulher nascida em 1891, cuja data de falecimento se desconhece, porque ela vai desaparecer do Brasil em virtude de todos os problemas que ela vai enfrentar. Quando falamos da obra da Hercília Nogueira Cobra, lembre-se, ela nasce em 1891. São os tempos iniciais da República. A mudança no sistema político não trouxe uma mudança nas desigualdades. E essa percepção que atinge a mulher, mas que também vai atingir vários outros grupos, vai ser muito trabalhada por essa autora. Hercília Nogueira Cobra escreveu 2 livros, um romance e um ensaio, que chegaram a ser prefaciados pelo Monteiro Lobato, que você conhece de várias histórias. E Monteiro Lobato faz até comentários elogiosos sobre a audácia, a ousadia, o peso das críticas que Hercília Nogueira Cobra faz à condição da mulher como colocada naquele momento. Lembre-se, são tempos de higienismo social. São tempos em que esses aspectos eugênicos, de pureza racial, de modelagem de certos comportamentos estão muito em voga. E o que ela critica no seu livro Virgindade Inútil e Anti-Higiênica é exatamente que o discurso higienista criou para a mulher uma condição absolutamente subalterna que desconsidera qualquer noção de autonomia e de prazer que ela vai acabar trazendo ali para o bojo dessa discussão. Por conta dessas obras, Hercília Nogueira Cobra vai acabar sendo perseguida, principalmente durante o governo do Vargas, vai sair de São Paulo, mudar-se para o Rio Grande do Sul, ter uma vida muito atribulada e, tempos depois, mudar-se para o Paraguai e não dar mais nenhuma notícia. Então, sobre essa autora em particular, preste atenção na hora que você ler o livro. Não se sabe a data do seu falecimento. E o último caso, a última das 8 autoras, é uma argentina, a Alfonsina Storni. Alfonsina Storni também vive neste intervalo que nós estamos pensando, da metade do século XIX para o início do século XX. Foi uma poetisa, escritora, que expressou as suas críticas, expressou as suas ideias por meio dos seus poemas, por meio das suas histórias. Vivia Alfonsina em uma época de modernização liberal na Argentina. E o que ela mais se ressentiu, o que ela mais notou, é que essa modernização não chega de maneira igual para todos, principalmente para as mulheres, embora ela também se lembre da questão dos negros na Argentina, que foram expulsos, foram sendo limpados desse mapa. Então, por meio dessas suas questões, que ela também coloca em colunas de jornal, as quais ela vai revolucionar, ela é uma das criadoras do termo feminismo, e não mais se referir a assuntos femininos, e começa a trabalhar no sentido de criar um feminismo latino-americano, entendendo que a mulher latino-americana tem questões que são muito particulares. Então veja, ao final de toda essa explanação, de todo esse levantamento de autoras, guarde muito bem.
Essas mulheres, final do século XIX, início do século XX, levantaram questões importantíssimas, não só na questão do gênero, que lhes dizia respeito em particular, mas também em outras áreas, mas foram esquecidas e deixadas de lado em virtude de uma estrutura que as menosprezou, que as depreciou. Portanto, boa leitura para você, entre em contato com o livro, vale muito a pena e fica ligado para conhecer as outras obras também do vestibular da UFPR. Bons estudos!